Bom dia, bom dia, bom dia. Eu resolvi gravar o vídeo assim, não sei quanto tempo vai demorar. Geralmente os meus vídeos longos eu gravo deitado, mas enfim. Vamos lá, preciso só botar pra fora. Tô aqui me arrumando e estava ouvindo um vídeo bem interessante, por sinal. E aí algumas coisas me fizeram um start na minha cabeça. Eu já tava com a ideia de um vídeo pra cá sobre mudança de realidade, sobre a atenção. Eu sempre falo com vocês sobre a atenção, sobre o estar presente aqui e agora. Deixa eu botar vocês pra cá, pra eu não me atrasar. Caiu. Sobre a questão da atenção. E aí, voltei. E aí, a questão da atenção, tu tá presente no aqui e agora, tererê, tarará. E ontem, eu tava fazendo as coisas com meu filho e botei clipe, música pra tocar na televisão. E tem um clipe específico, um clipe indiano. Aqui, sabe que eu só boto músicas indianas pra ouvir, enfim, isso é outra história. Botei um clipe indiano e já há alguns dias eu percebi que a música mudou. É um clipe recorrente que a gente sempre escuta. Eu percebi e fiquei quieta. Há uns dias atrás, o meu filho percebeu e comentou. Aí quando ele comentou, eu falei assim, então não é coisa da minha cabeça. E deixamos pra lá. Só que, antes disso, nós já havíamos percebido que um outro clipe, na verdade acho que foram 2 outros clipes, haviam mudado também. Haviam mudado também. Coisa sutil, coisa pouca. Haviam mudado na aparência, né? De repente parecia que o clipe era de... como é que fala? De inteligência artificial. E aí a gente percebeu isso, mas deixou pra lá. Não nos atentamos a nada. Passou. E aí, depois de um tempinho, veio esse em que a letra da música teve uma pequena alteração. Ok? Passou. E aí, ontem, eu tava fazendo comida, como eu falei, e tocou essa música. Eu falei assim, nossa, eles realmente mudaram, não é impressão minha. E fui olhar pro clipe, porque eu tenho o hábito de botar, mas não ficar olhando. Quem mais olha é meu filho. E aí eu falei assim, mudaram tanto que até partes da coreografia mudou. E ficou nisso.
Aí eu tive um pensamento, que eu costumo falar que não é meu. Eu falo que são coisas que vem pronta, né? Enfim, eu acredito nisso. Então, alguém soprou no meu ouvido assim: você não queria mudar de realidade? Você mudou? Não percebeu? Você não mudou só de casa? E aí eu ri e falei em voz alta: ainda bem que o clipe mudou e a música também mudou. Aí o meu filho falou assim: por que a senhora tá falando isso? Aí eu falei pra ele o que eu tinha ouvido. Aí ele falou: ah, então que bom. E aí tem um lado muito, muito importante pra mim nesse ponto, que é o fato do meu filho estar me acompanhando por essas realidades. Porque eu mudei de realidade, mas eu poderia ter vindo sem meu filho. Como assim ter vindo sem meu filho? Exatamente. Eu poderia ter mudado. E nessa realidade nova que eu me encontro, o meu filho poderia ser desta realidade nova em que eu me encontro. E eu falar: nossa, mudou o vídeo, nossa, mudou a música, nossa, mudou o clipe. E ele falando: não, sempre foi assim. Mas isso me prova que ele veio comigo, porque ele percebeu a mudança. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? O que isso tem a ver com o vídeo? O que isso se conecta com estar presente aqui agora? Bom, se conecta com você estar atento, né? Como é que você percebe se você não está atento, se você não está atenta? Porque as mudanças, elas são sutis e determinantes, né? Sonhos são avisos, enfim. Se eu não fosse uma pessoa atenta, se eu não prestasse atenção no que eu ouço, nas músicas que eu coloco para eu ouvir, eu não perceberia que a letra da música mudou, porque mudou uma palavra ou outra, o ritmo continua o mesmo, o clipe continua o mesmo, mudou um passo ou outro. Então, se eu não estou atenta, eu não presto atenção. Se eu não presto atenção, eu não enxergo. Conseguiu pegar? Vamos continuando. E aí, eu lembro que eu tenho feito uma reprogramação mental na minha cabeça, tarará. Eu tô com uns planos na minha vida para este ano de 2026 e o ano de 2027. Algo que eu estou galgando, algo que eu já plantei há algum tempo, né? Tô semeando já há algum tempo e eu quero estar colhendo. A minha previsão de colheita é para, a partir deste mês de fevereiro, começar a colher e ter o auge da colheita no fim do ano de 2027. São sementes diferentes, então vão ter tempos diferentes de semeadura e de colheita, enfim. Não vou entrar no mérito de plantação. E aí ontem eu acordei com receio de não estar conseguindo colher esse plantio maior. Eu tava conversando com meu filho, E aí chegamos a algumas soluções, comecei a colocar em prática, mas ontem me deu um sono da moléstia. Sorte que ontem eu não fui trabalhar. Me deu um sono da moléstia. E não consegui concluir.
Estou eu aqui agora. Levantei atrasada, não dormi direito à noite por causa de uma pratinha. Enfim, isso é outra história. E não consegui dormir direito, tal, então não levantei no horário que eu deveria. E tô eu aqui. Hoje tá devagar. Tô eu aqui me arrumando, dobrei a roupa de cama e tal. E botei música pra tocar. Geralmente eu faço isso em live. Mas botei vídeo, não vai nem música, botei vídeo pra tocar. Eu botei um vídeo de um chinesinho que eu gosto, um professor chinesinho, que fala umas coisas bem diferentes, eu gosto. E já me deu um estalo. E aí, enquanto eu tava colocando o vídeo dele, eu tenho mania de rolar pra baixo, né, pra ver os vídeos que vem embaixo. E salvei um vídeo que me chamou a atenção na minha lista de assistir mais tarde. Acabou o vídeo dele e eu tô assistindo esse vídeo que eu tinha colocado no assistir mais tarde. Ponto. Chegamos onde eu queria. E ela falando sobre mudança, né? Que quando você quer fazer uma mudança, nem sempre você vai conseguir fazer a mudança mental primeiro. Às vezes, na maioria das vezes, na minha opinião, a mudança ela não tem que começar de dentro para fora, e sim de fora para dentro. E isso eu já havia percebido. Eu tenho mania de mudar os móveis de lugar. Vira e mexe, eu tô fazendo um geralzão na minha casa, nas minhas coisas, no meu guarda-roupa. Pra mim é uma faxina energética. Isso é meu. Depois eu vim estudar, eu vim ver que isso era positivo, mas eu sempre gostei. E aí eu sempre percebi, antes de eu fazer os estudos, antes de eu perceber a questão energética e espiritual do assunto, que cada vez que eu mudava uma coisa de lugar, parecia que eu tinha mudado tudo, né? E aí ela vem falando sobre os excessos, sobre as coisas, e ela faz uma coligação entre bagunça e procrastinação, entre mudança mental e mudança física. E ela fala uma frase mais ou menos assim, que não tem como você mudar mentalmente, você ter uma vida leve se a sua vida tá carregada de bagunça, de coisas do passado. Não tem como você seguir em frente. Aí eu, na minha cabeça, deduzia como caminhar com uma bola de ferro no pé. E ela tá falando, eu tô me penteando e olhando a minha volta, porque sim, a minha casa ainda tá cheia de caixas de mudança, por falta de lugar pra guardar, né? Eu tô sem guarda-roupa, eu tô sem armários, eu tô sem estantes, então ainda tem muita coisa em caixote e muita coisa me incomodando. Na sexta-feira, eu peguei esse quarto aqui e dei uma melhorada nele. Percebi que eu fiquei melhor. E fazendo uma junção de tudo. Então, antes de eu jantar. Então ela tá falando, eu tô olhando pra cá, tô vendo aqui que tem umas bolsas com uns papéis velhos que eu nem lembro o que é. Que aliás eu tô olhando pra ele agora. E pensando, bom, eu vou... Obrigado pela chamada. Já tava me incomodando, então agora eu entendi o que estava me incomodando. E fazendo a junção agora, para poder fazer uma síntese, fazer um resumo de tudo, a gente se pega muito aprendendo, né? Quem vê os meus vídeos procura vídeos nesse sentido, né? Lei da atração, mudança de paradigmas, mudanças de realidade, mudanças de vida. Além de vida real, né? Vida do dia a dia. Meu canal é um canal onde eu mostro a minha realidade.
onde o nicho sou eu. Não sei se existe esse nicho, mas enfim. Aliás, eu preciso procurar pra ver em que nicho que eu me enquadro. E aí, Desculpa, porque eu fui me ajeitar aqui e acabei me perdendo, porque uns engraçadinhos vão fazendo uns comentários meio estranhos e eu não sei o que acontece. Mas enfim, vamos voltar pra cá. Eu não sei como que eu vou explicar isso, mas eu vou tentar da melhor forma possível. Ela faz uma coligação com roupa, com como você se veste, com como você se posiciona dentro de casa, você pra você. E aí tudo se junta, tudo se une, tudo faz sentido. Por quê? Pensa comigo. Se eu não estivesse atenta, eu não perceberia as mudanças na minha vida. Se eu não ficasse atenta, eu não perceberia os sinais que a vida, que o universo, que Deus, que Allah, seja lá o que você acredita, mandam. Porque qual a probabilidade de eu perceber uma mudança tão sutil como a aparência de um vídeo? O primeiro vídeo que eu vi não mudou letra, não mudou coreografia, não mudou cor, não mudou nada. Só que a aparência do vídeo ficou uma aparência meio artificial. E é um vídeo que eu amo. É um vídeo que eu amo esse clipe. Aliás, eu quero ver esse filme, um filme indiano. Eu cheguei a começar a ver, mas na época eu não entendi muito bem. Teve uma cena que eu não gostei, eu parei de ver e perdi o filme. Porque eu vi esse filme, eu tinha começado a ver no YouTube. Já tem uns 3 anos. Vamos voltar. Então, qual a probabilidade? Foi uma mudança tão sutil, tão delicada, que o meu filho demorou a ver. Eu falei assim, olha aqui, mudou o vídeo. Ele, mudou o quê? Eu falei assim, presta atenção. Aí ele olhou, ele, eita, tá com uma aparência plástica. Uma coisa sutil, ele teve que olhar muito pra poder prestar atenção, pra poder ver. E aí, depois veio a mudança em algumas palavras de um clipe. E ontem eu percebi que alguns passos da coreografia também mudou. Mas o que me fez lembrar, me fez ligar, foi que eu falei assim, tava fazendo comida, falei assim, a realidade da onde eu venho, o clipe é diferente. Aí foi quando, e se eu não tivesse atenta? Eu não posso falar que foi uma questão de efeito Mandela, porque eu não conheço muitas pessoas, além do meu filho, eu não conheço ninguém que goste desse clipe e que tenha percebido essa mudança, né? O efeito Mandela é uma coisa que é grande, mas eu vou botar que foi um efeito Mandela meu, pessoal. E enfim, qual a probabilidade de perceber algo tão sutil, tão delicado? Baixa. E aí eu comecei ontem com receio de não chegar lá. Eu não precisei perguntar pro universo, pra Deus, ai, como é que eu faço pra chegar lá? Não, eu comecei a buscar soluções. Aí meu filho até falou, mãe, então a gente precisa fazer as contas pra ver quanto de dinheiro a gente vai precisar. Eu falei, show. E só. E aí hoje de manhã me aparece um vídeo que explica e fala com todas as letras que não tem como você mudar internamente se externamente tá assim. Não tem como você mudar externamente se internamente tá assim. Uma coisa que eu já sabia, mas que parece que eu tinha esquecido.
E pra mim esse vídeo foi assim uma resposta. Ou você não tá querendo alcançar lá, tem essas ervas daninhas aqui na sua colheita que você não tá prestando atenção, vamos tirar. E aí o resumo do resumo, o sumo pra sumo do resumo, pra fechar esse vídeo é: você presta atenção nos detalhes da sua vida? Por um acaso você presta atenção nos detalhes? Você está presente no aqui e agora? Você enxerga, percebe e está atento aos sinais que a vida te dá? Lembrei agora de um vídeo que eu vi ontem à noite com meu filho, de um cara, de um cara ajoelhado fazendo uma oração, e estava escrito no texto assim, ó, pedindo um sinal para Deus. E ele foi bem honesto, ele falou: Deus, quando for me mandar um sinal, manda bem explícito. Manda de uma forma assim que não tenha como eu duvidar, porque eu duvido, porque eu não percebo, porque eu não presto atenção. Se for falar alguma coisa, não fala pela boca de um profeta, porque eu vou duvidar. Fala pela boca de um mendigo, sabe? E mesmo assim, me dê certeza de que aquilo é aquilo, porque é capaz de eu ver o sinal e ainda falar assim, parece, mas não sei. Ele foi honesto. Você tá em qual fase? Você tá na fase do eu preciso ter certeza? Ou você tá na fase do entendi o sinal? Ou você ainda tá na fase do deixo a vida me levar, a vida leva eu? Ainda não tomou as rédeas da sua vida? Então tome, tá bom? Um grande beijo. Boa terça. Até mais.